Inaugurado em 1889, o Ascensor da Nazaré comemora no dia 28 de julho 120 anos de existência. Esta relíquia patrimonial é, sem dúvida, motivo de orgulho para todos os nazarenos, detentores de um monumento digno de referência para a comunidade e para o país. Um ascensor mecânico representava na altura uma inovação futurista para a pequena vila pescatória que começava a dar os seus passos no grande comércio turístico. O empreendimento, considerado uma das maiores obras da história da Nazaré, nasceu da iniciativa de António Lúcio Tavares Crespo. Os estudos e a direção técnica da obra foram conduzidos pelo engenheiro francês Raoul de Ponsard, que também foi responsável pela maioria dos elevadores da capital. Inicialmente movido a vapor com o auxílio de uma máquina instalada no sítio de Nazaré, o elevador, que assentava em rocha viva, nas penedias do alto do promontório, passava por um túnel de 50 metros em rampa a partir da Gare Superior, percorrendo uma extensão total de 318 metros em direção à praia. Na inauguração, a máquina foi benzida e designada por Nossa Senhora da Nazaré. O ascensor foi responsável por uma comunicação mais rápida e cómoda entre a praia e o sítio de Nazaré. Antes da sua entrada em funcionamento, os habitantes encontravam-se separados da Real Casa da Nazaré, erguida a 110 metros de altitude e a uma diferença de nível apreciável. O caminho fazia-se por uma ladeira de areia solta com 400 metros de extensão, que os pescadores subiam em meia hora, mas desciam em poucos minutos, enterrando os pés na areia para se manterem em equilíbrio. Já os carros de tração animal seguiam pela estrada num percurso de cerca de 3 km. As primeiras carruagens do ascensor eram em madeira e descobertas, com capacidade para 60 pessoas, lotação que, contudo, poderia chegar às 100, desde que fossem retirados os bancos. Uma solução a que se passou a recorrer por ocasião das festas do sítio, devido à grande afluência de gente. Independiente. O Ascensor da Nazaré é conhecido por muita gente como o Ex Libris. Nós gostaríamos de saber se concorda com esta afirmação. Concordo, e posso dizer que o elevador da Nazaré é conhecido em todo o mundo. Há muita excursão mesmo a nível mundial, passam pela Nazaré só para virem visitar e descer o elevador. O Sr. José Santos trabalhou muitos anos. Que cargos é que desempenhou? Chefe de divisão. E acabei como chefe de divisão. Cheguei à altura de me reformar, reformei-me. Porque acho que temos que dar lugar aos novos. E assistiu, digamos que, ao único acidente na história do ascensor. Sim, assisti. Por acaso estava ali muito perto da linha quando isso se deu. O elevador estava a fazer a carreira normal e às 2, 3... a gente via o maquinista normalmente a manobrar a máquina, mas o elevador cada vez descia com mais força para baixo, porque o cabo tinha-se partido. E foi por isso, mas o maquinista, se não fosse um passageiro que estava aqui fora à espera da carreira, nadava por ela. E então aconteceu isso que aconteceu. Morreu um passageiro, não por acidente, mas porque quando viu o elevador a escorregar sozinho, com aquela velocidade, atirou-se. E quando se atirou para fora, bateu com a cabeça num poste de iluminação e morreu. Sr. José, porquê é que aconteceu o acidente? Já sabemos que foi o cabo. É isso que eu... Bom, não foi das rodas, não foi dos bancos, não foi das máquinas, foi o cabo que partiu. E o cabo partiu porquê? Porque o cabo do ascensor, como ainda hoje são feitos, tem uma alma por dentro de cordão. É uma corda. E por fora da corda é que estão os cabos de aço, todos postos. Mas se a corda estiver a apanhar água muito tempo, acontece que a corda vai apodrecendo, não é? E quando vai apodrecer, não tem substância. Foi o que aconteceu. Depois do acidente, o ascensor esteve parado ainda há bastante tempo. Quais que razões? O elevador deve estar parado aí uns 5 anos. Porque o acidente deu-se em 1963
E ele só ao ver, parece-me que sim, foi inaugurado não, posto a trabalhar novamente em abril de 1968, portanto está a ver. Que razões é que foram apresentadas na altura para tanto tempo de espera? Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Não havia dinheiro que chegasse para mandar fazer o elevador. Depois, mais tarde, o elevador depois a passagem do elevador para baixo e para cima era feita com autocarros. Autocarros da Carris, era uns autocarros verdes, vocês não é do vosso tempo. A de Carris tinha os autocarros, alguns também precisavam de ser substituídos, a Carris ia substituindo neles e pondo os outros de lado. E depois os serviços, ou a Câmara, como queira, compraram 2 autocarros, desses já antigos, para andar aqui para baixo e para cima a transportar os passageiros. Resolveu-se o problema. Fizeram isto a concurso, adjudicaram isto a uma firma suíça, representada cá em Portugal. Até tenho a impressão que era Michaelis, a firma que representava, e foi feito o elevador. E vieram para aqui os suíços fazer isto. Mas só fizeram a parte mecânica. A parte de construção não, foi a Câmara que mandou fazer. Aquelas rodas estão assentes nos maciços de cimento, cuja base está assente em esferovite. Esferovite? Esferovite, não é alicerce. Aquilo por baixo é tudo esferovite. Porquê? Para evitar a vibração nas paredes da máquina. Porque senão às 2 por 3 isto começava todo. E então, estas máquinas aqui, isto é uma espécie de caixa de velocidades, como tem os carros, não é nada parecido, mas é o sistema. É uma caixa de velocidades que é movimentada por aqui. Isto é uma espécie de um motor que está aqui elétrico, cuja corrente elétrica vem daqui. Enquanto isto não é 220, isto pode ser mais. Porque a corrente da rua entra aqui, põe este motor a trabalhar como está, e está sempre em funcionamento quando o elevador está a trabalhar, tanto para cima como para baixo ou no intervalo. Porque isto não para agora, porque as carreiras são muito próximas umas das outras. Se fosse de inverno, não mesmo de inverno, naqueles dias em que há menos carreiras, isto descansa nos intervalos. E antigamente era diferente. Quando trabalhava a máquina a vapor, e quando não havia máquina não havia elevador, porque aquilo não era nada elétrico. O gerador tem um motor a gasóleo. Quando não há eletricidade da rua, eles põem este gerador a trabalhar e tem energia que dá para as máquinas e para a localidade todo possível. A 1 de abril de 1968 é inaugurado um outro ascensor de melhores características. Era composto por um sistema de tração com transmissão e acionamento elétrico e provido de sistema de travagem de 3 tipos: automático, de pressão eletrohidráulica e manual. A linha dos elevadores encontrava-se assente em leito próprio, deslizando numa extensão de 318 metros, com uma inclinação de 42%. O cabo funcionava a descoberto sobre roldanas, podendo, desse modo, ser facilmente vistoriado e limpo, características que, aliás, ainda hoje se mantêm. O Sr. José Batista trabalhou durante muitos anos no ascensor, creio que foi revisor. Fui revisor do ascensor desde 1978. Tem com certeza muitas histórias para nos contar. Há alguma em especial de que se recorde nesta altura que lhe tenha acontecido com turistas, com locais? A mudança, por exemplo, das carruagens é com certeza uma história que tem muito significado e que o senhor acompanhou. Pois, eu acompanhei, mas já não a trabalhar no ascensor. Acompanhei porque vinha cá e verificava os trabalhos que estavam a fazer. Nessa altura, foi mais ou menos em 1900
não tenho a certeza da data, mas sei que naquela altura o tempo que demorou foram 5 anos. Isto nestas carruagens que saíram daqui, que eram as encarnadas, desde do espaço do acidente, do espaço que levou do acidente até à montagem das carruagens, foram 5 anos. Foi o tempo que tiveram sem ascensor. Tiveram que... Havia depois uns autobuses que faziam o serviço da praia para o sítio. E que histórias é que guarda? Agradáveis? Houve alguém que alguma vez tenha entrado em pânico com a subida ou a descida? Já, isso também. Olha, havia mais nas mulheres. Havia passageiras que muitas vezes se deitavam ao comprido na carruagem para não verem a vista. Como aquilo é uma subida um bocado íngreme, e então assustavam-se com medo que aquilo se partisse, mas deitavam-se ao comprido nas carruagens e iam até lá acima, vinham daqui de baixo até lá acima, sempre deitadas. Só quando o carro parava é que elas se levantavam. Isso era uma das histórias. Como transporte, como meio de transporte ou de ligação da praia ao sítio da Nazaré, é com certeza muito importante do seu ponto de vista o ascensor. Eu lembro-me, isto agora não acontece, mas eu, no meu tempo, em 1974, 75, até 80 mais ou menos, era preciso 2 polícias e éramos nós aqui assim para aguentar os utentes, que era tanta gente, as bichas chegavam quase ali à Praça Sousa Oliveira, com muita gente. Agora já não há tanto, mas era assim, havia sempre um movimento, porque há pessoas que não vão só para irem visitar, é mesmo para andar no ascensor. Então era uma atração, é isso que está a dizer? É verdade, pois. Há muita gente que vem para visitar o sítio, mas também há muitos que até chegam a tirar o bilhete só para chegar lá acima e depois tiram logo para vir para baixo, só para experimentar o ascensor. Mas lembro-me que isto antigamente tinha aqui um portão de entrada, mas era só mais para sair, para os passageiros saírem, porque a entrada era numa casita que havia aqui ao lado, com uma porta aqui vinha para aqui para este lado, e estava sempre aqui cheio. Isso era o antigo, este caiu. Depois fizeram estas garras, e ficou isto jeitoso, ficou mais bonito agora. É como se faz uma benfeitoria. Não, sem dúvida nenhuma, é uma benfeitoria que se fez aqui, tanto para a população do sítio como para a Nazaré. O sítio também acha o Sr. José de maior ligação entre estes 2 núcleos populacionais, entre a praia e o sítio, fez com que eles se ligassem mais, pudessem estar em maior contacto permanente? Sim, agora, pois é claro, com este transporte estão sempre em maior ligação. Eu penso até que se não fizessem o que estão a pensar em fazer ao mercado em cima e essas coisas, ainda havia mais ligação, porque o pessoal vinha tudo mais para baixo, depois começa a escassear. Mas há uma ligação muito intensa entre a praia e o sítio. Em 2002, o Ascensor da Nazaré beneficiou de um complexo processo de modernização que incluiu a substituição das velhas carruagens por um equipamento mais moderno e confortável, a recuperação da linha e chassis da estrutura e a beneficiação arquitetónica e funcional das gares. O Ascensor da Nazaré é considerado um ex-libris nacional, é também motivo de orgulho para toda a população nazarena, pois faz parte integrante da sua história, sendo por isso um elemento fulcral da memória coletiva.
É um ponto de visita obrigatório, quer para visitantes nacionais ou estrangeiros, em turismo de lazer ou cultural pela Nazaré. Não é, pois, de admirar que o ascensor transporte mais de 1 milhão de visitantes por ano.